Quando você precisa de medicamentos, é na Drogaria São Geraldo, em Paraupeba, que você encontra uma grande diversidade de produtos de laboratórios conceituados. Nosso atendimento é personalizado, pois disponibilizamos 2 farmacêuticas para lhe atender em todas as suas dúvidas e necessidades. Confiança e tradição é aqui. Os objetos são bem antigos e estão disponibilizados nesta casa antiquário na cidade de Cordisburgo. E o Brasinha é o idealizador deste projeto inédito. Ele vai nos contar histórias que fazem parte destes objetos que compõem estas raridades antigas. Estar de volta ao passado. Relembrar objetos pessoais que marcaram durante décadas a vida de muitas famílias e de gerações. É o que você encontra neste antiquário na cidade de Cordisburgo. E ele é bem preservado pelo Brasinha, um apaixonado por antiguidades. E é ele que nos recebe com alegria e satisfação. Para mim, é igual eu estou te falando, para mim é sagrado. Para mim é uma coisa que representa muito. Aqui você encontra de tudo. Um emaranhado de objetos que fazem parte deste rico acervo histórico que também enriquece e preserva a cultura dos mineiros. Hoje estamos no Antiquário do Brasinha. Ele é o idealizador e muito conhecido em Cordisburgo, a terra de Guimarães Rosa. Para ele, cada objeto aqui conta uma história diferente e que faz parte deste rico acervo. A primeira vez que tivemos aqui, Brasinha nos contou a obra literária do famoso conterrâneo, o médico e escritor João Guimarães Rosa. Inclusive o acervo dele também vem aumentando por aqui. Como se não bastasse, tantos trechos de seus livros que estão em exposição bem na entrada principal desta casa antiquário. E vale destacar mesmo toda a obra literária do escritor, suas viagens com os vaqueiros e a boiada. Mas voltando aos objetos que contam histórias, Brasinha tem uma memória incrível. E ele vai nos contar com detalhes, como desta candeia, que foi o primeiro objeto escolhido por ele. Bom, pessoal, dentre vários objetos que eu tenho aqui, como cada objeto conta uma história, aqui é uma candeia. Essa candeia é que você coloca um azeite, acende uma luz, é para clarear, porque antigamente, claro, não tinha luz. E essa candeia foi uma senhora, ela entrou aqui para visitar esse espaço aqui. Quando ela viu essa candeia, tá, ela me contou uma história das que eu mais gosto aqui dos meus objetos. Ela falou para mim: olha, Brasinha, você sabia que a candeia é sagrada? Eu falei: olha, não sabia. O nome dela é Dona Anita. Eu falei: não sabia, Dona Anita. Ela falou assim: olha, eu moro lá em Inhaí. Inhaí está depois de Diamantina, lá no Jequitinhonha, cidadezinha pequenininha. E ela falou assim, que na época dela criança, quando ela me contou essa história desse objeto, ela está com uns 80 anos, e ela falou: quando eu era criança, a candeia tinha um azeite. E não tinha luz em lugar nenhum. Então a mulher ia ter filho, ela entrava para um quarto escuro e iluminava com a candeia. Tanto é que o azeite que colocava na candeia é o mesmo azeite que eles curavam o umbigo do neném quando nascia. E aí ela falou que é sagrado porque quando Jesus Cristo nasceu, tinha uma candeia que iluminava o nascimento de Jesus Cristo. Então a história que ela me contou que é sagrada. E ela falou assim: olha, porque isso que ela me contou que mexeu muito comigo. Ela falou que as crianças antigamente nasciam no escuro, era um quarto escuro. E a mãe ficava de resguardo durante vários dias até a criança abrir o olho. A criança nascia com o olho fechado e ficava até abrir o olho. E nesses dias que a mãe ficava, ninguém entrava no quarto a não ser para levar comida ou alguma coisa para a mãe que estava com o nenenzinho. E ela falou que a criança ficava com o olho fechado até daí uns dias abrir o olho. Porque ela falou que hoje as crianças, o mundo está com as pessoas tão ansiosas, tão enlouquecidas,
que é porque os meninos já nascem com o olho aberto. E uma criança nascer com o olho aberto não pode, porque ela assusta com o mundo. Ela está no útero materno, ela está ali dentro, com todo um processo, ela tem que nascer e ir acostumando com o claro. Que riqueza de detalhes! E como a memória deste ilustre mineiro está sempre viva e atenta a esta preservação. É uma grande riqueza da nossa cultura. No caso, focalizando a história desta candeia. Por causa da candeia, ela me contando essa história. Que a criança ficava no escuro até ela acostumar com o claro e abrir o olho. Aí ela acostuma com o mundo. Que a criança que nasce, saiu do ventre materno, que é uma coisa sagrada, uma coisa tão bonita, tão confortável para ela, e a criança sai dali e começa a ver esse mundo do jeito que está, ela assusta. E aí ela vive assustada. Então essa história que ela me contou, baseado na candeia, para mim é uma história, ela falou que a candeia é sagrada. Eu acho que é a história que é sagrada dessa candeia. E como é que é para o senhor ter essa relíquia aqui na casa? Para mim é igual eu estou te falando, para mim é sagrado. Para mim é uma coisa que representa muito. Representa muito. O que ela me falou é uma lição de vida, né? De falar para mim que a candeia é sagrada porque iluminou o nascimento de Jesus Cristo. Isso não tem nada mais puro e sagrado e mais sublime do que uma história dessa. Neste antiquário em Cordisburgo, existem detalhes que não passam despercebidos. Brasinha tem histórias mesmo para contar, como nesta cortina, toda confeccionada em botões. Toda vez que eu vejo essa cortina, que eu entro aqui nesse quarto e vejo essa cortina toda feita de botões, eu lembro de uma história que aconteceu aqui dentro. Estava ali em cima de uma mesa ali, um botão desse, um botão igualzinho esse aqui. Chegou uma senhora aqui, ela entrou, viu o botão lá em cima, pegou o botão, ficou olhando assim, e ela ficou muito emocionada vendo esse botão. Um objeto desse tamanhozinho, né, para botão até ele é grande, né, mas vendo aquele objeto assim, ela ficou olhando e tal, e depois ela ficou olhando assim, e eu vi que ela ficou muito emocionada, ela já estava, aí ela olhou para mim e falou assim, olha, Brasinha, esse botão me faz lembrar da minha avó. Minha avó tinha um mantor, aqueles mantor por causa do frio, e era com esses botões grandes assim. Tinha vários botões no mantor dela. E por causa do botão, ela começou a me contar a história da família dela inteira. Contou da avó, contou do avô, contou de uma fazenda que a avó tinha e que produzia rapadura e que fazia, que eles tomavam garapa. E ela foi me contando toda a história de uma fazenda bem antiga da avó, que eu fiquei encantado com essa história, porque um botão, uma pecinha, né, assim, que todo mundo vê, uma coisa tão insignificante ali no chão, e ela pegar e contar uma história gigante, que ela deve ter ficado mais de 1 hora me contando da vida dela. E ela foi só emocionando a cada coisa que ela contava. Ela contou, por exemplo, de uma mulher que morava com elas, que criou os filhos todos, que era uma serviçal da casa. Ela me contou de um lugar que era um quarto separado e que elas não entravam no quarto porque o povo contava história, elas tinham, mas contou toda a história. Então, principalmente para mim, que um dos meus objetivos aqui é que o objeto conta uma história, você imagina um botão desse contando uma história gigante que dá um livro de não sei quantas mil páginas. Toda vez que, igual eu te falei, toda vez que eu vejo a cortina, sabe, que aí, e por causa disso, eu juntei vários botões e confeccionei essa cortina. Então aqui, você imagina quantas mil histórias tem em cada botão desse que está nessa cortina. Tá? E é isso que me leva a desejar que o objeto continue contando história. São histórias maravilhosas com riquezas de detalhes que esta casa bem inusitada nos traz com muito saudosismo. Neste local, os rádios antigos estão por toda parte. Uma verdadeira coleção. E eles são em modelos variados. Valvulados, mas com uma extraordinária importância no passado para transmitir as notícias daquela época, principalmente da guerra, que chamava muita atenção. A gente está aqui num quarto
do casarão aqui, dos objetos antigos, onde tem muitos rádios. São vários rádios, esses rádios contam, vários deles contam história. Mas tem um deles, especificamente, tem um dos rádios, que é um rádio antigo que tem ali, que tem uma história que me mexeu muito comigo. Chegou um senhor aqui, ele com a família toda, e começou a olhar os rádios. Quando ele viu esse rádio, ele falou assim, olha, esse rádio, o meu avô comprou um rádio desse, a gente era pequeno, na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, 45, nos anos 40. E ele comprou o rádio para a gente ouvir a guerra. Quando ele falou ouvir a guerra, me impressionou muito. Como as pessoas ficavam ouvindo a guerra, será como que era isso? Aí ele falou, é porque as pessoas tinha uma transmissão do repórter lá na Alemanha, que transmitia o que estava acontecendo na guerra, e as pessoas juntavam ao redor do rádio para ouvir a guerra. E ele falou que é muito forte isso que ele falou para mim assim, na coisa melhor que eles estavam falando, o rádio abaixava, porque esses rádios de válvula, eles aumentam e abaixam, né? O rádio abaixava o som e a gente perdia. E eu ficava pensando, no melhor da guerra, será que guerra tem o melhor? Nunca tem. Aí ele contou que era guerra e tal, aquilo muito me impressionou. E tinha um jovem com ele, uma criança, que ficou ouvindo aquilo muito atentamente, me parece que era neto dele, e ficou olhando assim e falou assim, naquela época vocês ouviam a guerra, hoje a gente está na guerra. Isso me impressionou muito, essa história do rádio, de ouvir uma guerra no rádio. E o jovem que está hoje no mundo de hoje, né, ele retrata isso, fala assim, hoje a gente não precisa de ouvir, né? A gente está na guerra. Então isso mexeu muito comigo, é uma história que ela fica no rádio, né? As pessoas chegam e falam assim, esses rádios todos aqui funcionam, Brasil? Esses rádios falam, eles falam assim, eu falo, olha, a história de cada um é falada por alguém. Então é o rádio falando, né? Na voz da pessoa, esse rádio fala, porque a pessoa começa a contar a história dele. Isso me impressiona muito, a história de todas as histórias que eles contam do rádio, de novelas, de futebol, essa da guerra, né? As notícias que eram dadas, que às vezes chegavam super atrasadas, e essa coisa que no melhor da notícia o rádio ia diminuindo o som, porque era um outro tipo de transmissão, era tudo AM, né? Ondas curtas, ondas médias, né? E então é isso, essas histórias do rádio vão sempre me impressionando, principalmente essa deste rádio que conta a história da guerra. O Antiquário de Brasília, em Cordisburgo, guarda uma rica história para as gerações. Exatamente, é o que eu mais prezo por essas coisas que estão aqui, é isso, que essas coisas continuem contando a história de geração em geração, né? Que as pessoas se aproximem do objeto e sintam no objeto o que é aquela história, porque hoje geralmente os museus, os lugares não pode tocar, não pode pegar, aqui pode, eu gosto que as pessoas pegam, sintam o cheiro, pegam, olha, sabe, as crianças entram, pegam um objeto, ficam com ele na mão, encantado com aquilo, e é uma viagem no tempo, né? E vai, como você falou, vai passando de geração em geração a história do tempo, né? A história passada que vai indo no tempo, vai para o futuro, volta no passado, é isso aí.